Olá, sejam bem-vindos à página da Casa do Caminho. Meu nome é Tayana, sou trabalhadora aqui da casa. Estou aqui para mais um dia de estudo e que possamos nos mantermos conectados, né? Com a nossa casa, com a nossa amada doutrina espírita. Para iniciarmos, vamos fazer uma pequena prece. Querido e amado Mestre Jesus, muito obrigada pela nossa vida, pela nossa saúde, pela oportunidade que nos é dada do estudo, do aprendizado e que possamos cada dia mais pôr em prática todos os ensinamentos, que possamos nos tornar pessoas novas, que possamos caminhar em direção ao progresso. Que seja sempre em nome de Maria de Nazaré, em nome de todos os nossos amigos espirituais do bem, que terminando essa prece, damos início ao estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Amigos, o estudo de hoje é Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 29 e 30. Vamos intercalando, né? A leitura propriamente dita com as ponderações, né? Como é de praxe. Esse estudo, tanto o item 29 quanto o 30 e o 31, são ditados por São Luís em 1860. Então, para iniciar a nossa ponderação, né? Para iniciar a nossa reflexão, o item ele se baseia no título Sacrifício da Própria Vida. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar e ter em mente que a vida ela é criada, né? Nós temos um Criador e nós não podemos dispor da vida, da nossa também não. Não temos essa autonomia. Para isso, nós fomos equipados, né, com vários benefícios, podemos dizer assim, que nos limitam nesse sentido. Por exemplo, nós temos o instinto de conservação. Esse instinto de conservação, ele faz com que nosso corpo, a máquina corpo, ele responda a certas situações de perigo, para que nós conservemos a nossa vida. Então nós temos situações em nós que são irracionais, são situações que o nosso corpo simplesmente age para que nós nos preservemos. Nós temos também a lei de Deus gravada na nossa consciência. Isso independe de classe social, de cor de pele, de local de nascimento, de idade, ela está lá. Essa lei, ela também nos protege, porque nós, independente da religião, da vertente que nós estejamos atuando ou seguindo, ou sendo motivados a frequentar, todos eles falam a mesma coisa, né? Que Deus é soberano. E aí nós temos essa temência a Deus no sentido de que sabemos que uma força maior comanda. Então isso também é mais um aliado no momento em que nós fraquejamos. Vou começar a leitura, item 29. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Esse item, como eu falei lá no início, ele foi perguntado, foi questionado em 1860, em que guerras de fato ocorriam com mais frequência. A gente adaptando isso para a nossa realidade, a gente pode trocar esse campo de batalha pela vida diária, pela batalha diária. Ele está falando sobre o suicídio, sobre as diversas situações em que nós nos colocamos diariamente para que nós possamos dar uma desculpa razoável para a sociedade ou talvez para nós mesmos quando nós estamos buscando o desencarne precoce. Então, se eu trabalho numa situação em que eu preciso usar equipamento de proteção individual e eu não uso, sabendo disso, eu estou me expondo a uma situação de risco.
esportes extremamente radicais e perigosos, inovadores, eu sei que isso pode me causar risco, eu estou me expondo a uma possibilidade de desencarne. Se ingiro alimentos em demasia e possuo diabetes, alimentos com açúcar, eu sei da gravidade. Se eu ingiro álcool, se eu tenho o hábito do tabagismo, demais drogas, eu sei o que eu estou fazendo com o meu corpo e sei o que isso pode me causar. A nossa encarnação, ela nos foi dada para que nós possamos vivenciar, experienciar, passar por situações que vão nos ensinar. A dor é a maior auxiliadora nesse processo. Quem de nós nunca passou por uma situação dolorosa e após um certo momento, talvez não imediatamente, nós consigamos olhar para trás e vermos a lição que aquilo ali nos trouxe? De não julgar, de ter mais paciência, de compreender o próximo, de compreender as leis de Deus. Por vezes, a dor é tamanha e naquele momento existe o desespero. O que a doutrina espírita nos dá é o acalanto, A doutrina espírita, ela nos dá esperança, ela nos dá respostas. A dor, talvez, ela não deixe de existir. Por vezes, a inconformação, ela está ali. Somos todos ainda falhos, estamos todos ainda, obviamente, a caminho. Mas, tendo a doutrina espírita como esse suporte, como essa base, nós podemos nos fortalecer e podemos dar uma resposta para essa pergunta. Não é lícito, não é válido a gente dar desculpas, sociais para a gente expor a nossa vida. Ah, mas e o policial? E essas pessoas, os bombeiros? E as pessoas da área militar que são convocadas para a guerra? São situações em que essas pessoas, elas estão exercendo o que foi programado para elas. Elas não estão ali para finalizar, para que aconteça algo. Não. É em defesa do próximo, do país, em defesa da ordem. E não pelo simples fato dela querer sair da encarnação. Até porque a doutrina espírita ela é muito clara com relação à imortalidade, da alma, do ser. Então, adiar hoje uma situação, adiar hoje uma contrariedade, adiar momentos difíceis, não faz com que nós não os tenhamos em outra encarnação. Por vezes é citado que a pessoa diz, mas eu vou deixar essa para a próxima. Mas qual é a finalidade de deixar essa para a próxima se a gente talvez tenha um planejamento reencarnatório de 80, 90 anos? Sempre é tempo. A maturidade ela vem trazendo para a gente mais isso, facilitando para a gente, acredito eu. Porque os casos de suicídio na infância, na tenra infância, na adolescência, no início da vida adulta, isso vem também atrelado, talvez, a uma imaturidade orgânica. Mas a gente não pode nunca esquecer que esse é um espírito imortal. Cada um de nós. E nós não sabemos a idade daquele espírito, as vivências anteriores daquele espírito. Nós precisamos estar atentos, a indícios, a falas, a sinais de depressão, de isolamento, de automutilação, de situações que realmente ou a criança ou o adolescente podem sinalizar, uma dor que não acaba, um afastamento do círculo. A tecnologia ela é maravilhosa, ela aproxima, ela instrui, mas ao mesmo tempo ela isola.
Então essa nova geração, esse novo ser humano que está voltado para as máquinas, ele precisa também ser observado um pouco mais, né? Para que aquilo ali não absorva ele de tal maneira que ideias alheias tomem conta dele, né? Isso me referindo mais à parte da infância e da adolescência. Na sequência, que o homem se mate a ele próprio ou faça que outrem o matem, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. Então, é plausível, né, para gente que já compreende isso, que o que vale é a intenção. A gente não consegue enganar o plano espiritual. Nós encarnados, nós temos 5 sentidos. Estudiosos dizem que os desencarnados possuem mais de 100. Hoje, eu não consigo ler a mente do meu próximo encarnado. Porém, o nosso pensamento, ele é recebido por espíritos capazes disso. Então, eu não posso enganar alguém do plano espiritual me valendo apenas do meu pensamento. Não, ninguém está vendo, ninguém sabe a minha real intenção, eu vou aqui proteger alguém e com isso eu vou desencarnar. Se a minha intenção é por fim a encarnação, é isso que conta. É um caso clássico, que é o caso de André Luiz, né, que permaneceu durante 8 anos no umbral, inconformado, não se considerava um suicida, porém tinha hábitos do tabagismo e da ingestão da bebida alcoólica, e isso ia minando o corpo dele. Ele, como médico, tinha ciência disso já naquela oportunidade, então foi sim classificado como um suicida, e só se viu capaz de sair dessa situação quando com a máxima devoção, com a máxima humildade, fez uma prece. E Clarencio pôde resgatá-lo, socorrê-lo, levá-lo para um hospital, porque um doente, ele é levado para um hospital. E nada mais é do que uma doença, né, essa situação. Porque o agravamento no corpo, ele é reflexo de nós mesmos, né? Da nossa doença mental. Cada dia mais, como eu citei lá na frente, presente nos nossos dias atuais, né? Não só da doença física padece o homem, mas das doenças mentais. A saúde mental, ela está debilitada. A nossa sociedade está muito focada no egoísmo, cada vez mais focada em si e na sua satisfação, na felicidade que não encontra nunca, né, no consumismo. Então são situações que podem vir a gerar motivos, entre aspas, para que a pessoa ache que não deve permanecer mais encarnada. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de um pretexto para colorir o ato e desculpá-lo dos seus próprios olhos. A gente quer dar desculpa para os nossos atos, para os nossos piores atos. E não cabe isso. O plano espiritual é aberto. Eles conseguem vislumbrar as nossas ideias, eles conseguem vislumbrar as nossas intenções. E o que conta são as nossas intenções. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. É aquela questão do policial, do bombeiro, né, da pessoa que se expõe ao perigo por obrigação, por profissão, por altruísmo. É totalmente diferente da pessoa que se expõe, né, a uma situação prejudicial para ter um amparo, né, para que não fique feio para sua família, para que não seja vergonhoso aquele ato.
né, para que aquilo ali não pareça o que é de fato. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio. Então esses dois itens, eles se reforçam. É fundamental e é muito mais cobrado de quem mais sabe, né? Então é fundamental que a gente paute as nossas ações no que a gente aprende. Não é fácil. O pensamento, a idealização suicida, ela já é um passo para a execução, né? Falar, eu quero ir embora, eu quero sumir, esporadicamente, numa situação de chateamento, de chateação, de dificuldade, seja ela qual for, no âmbito familiar, emocional, financeiro, de trabalho, dizer que não quer mais, que desiste, isso é fraqueza da natureza humana. Isso não pode ser permanente. Isso não pode ser a razão da gente não fazer o que nós devemos, né? Nem sempre e muito raramente a gente tem tudo que a gente quer. Se a pessoa tem excesso de dinheiro é um problema, se tem pouco dinheiro é um problema, se é alta é um problema, se é baixa é um problema, se a pele é clara é um problema, se a pele é escura é um problema. O ser humano, ele tem uma constante insatisfação. E eu tô falando de cadeira, não de um palco, né? Hoje, olhando para trás, eu reclamava de brincadeiras do meu filho que hoje eu daria tudo para que ele estivesse fazendo. Então, a cada momento, nós teremos desafios. E aí, o que a gente tem que fazer? O remédio, ele é um só: prece. Porém, a nossa prece pelo outro, ela é extremamente válida, ela é extremamente importante, mas o caminho, ele é individual. Como pais, professores, responsáveis, mais velhos, como detentores de algum pouquinho de conhecimento, né, dessa máxima que é a doutrina espírita, nós temos obrigações, obrigação de orientar, obrigação de passar o que nós já conhecemos, temos sim, temos essa obrigação, mas cabe a cada um a sua obra, cabe a cada um trilhar o seu caminho. Por mais que se faça, por mais que se tente, eu não posso trilhar o caminho do meu semelhante. Eu posso acompanhá-lo. Por vezes, nós estamos numa posição muito dolorosa, né? A posição da mãe, por exemplo, é uma posição complicadíssima. A mãe sofre a dor do filho, a mãe se esgota. A mãe, o responsável, o pai, a avó, tá? Eu vou falar mãe porque eu sou mãe. Se esgota e por vezes você não vê aquele resultado naquele momento. E não vendo esse resultado naquele momento, você pode por vezes ter pensamentos de desistência. Se fortaleça. Eu faço um trabalho mental, nem sei se isso vai ajudar quem está vendo esse vídeo, mas eu fico fazendo um trabalho mental pautado nisso que eu acabei de relatar. Quando eu reclamava muito da pipa, e hoje eu gostaria que fosse só a pipa o problema, eu fico me vendo daqui a 10 anos reclamando do que eu estou reclamando hoje. E ele numa situação bem, estudando e trabalhando. Então eu fico fazendo essa imagem mental boa quando eu estou aflita hoje. Prece, né, gente? Prece. Porque a gente precisa também ter força para sustentar a nós mesmos nessa caminhada. Então, que a gente consiga fugir desses pensamentos, fugir desses sentimentos, auxiliar quem está ao nosso redor, sermos capazes de dar conta do que foi planejado para nós, que nós possamos rogar a Deus que nos dê
esse entendimento, que nos dê, na hora da prova, a sabedoria, para que sejamos resistentes, abnegados, que sejamos menos revoltados, que reclamemos menos. Porque enquanto a gente está aqui no estudo teórico, tá ótimo. Mas se a prova nos apresentar situações na prática, que a gente também possa estar forte. Que é nessa hora que nós saberemos o quão fortes nós ficamos e quanto da lição está em nós. Meus amigos, antes de terminar o estudo de hoje, eu reforço a importância da colaboração de todos na manutenção das atividades da nossa casa, no nosso café da manhã, nas nossas bolsas, no trabalho com os nossos assistidos de um modo geral. Se informem se vocês já forem frequentadores da nossa casa, se vocês estiverem assistindo e quiserem colaborar de alguma maneira, entrem em contato com os responsáveis. Já de antemão agradeço a todos que estão retornando às atividades e que vocês possam saber que somos cada um tijolinhos que fortalecem a nossa casa do caminho. Que a gente possa elevar agora o nosso pensamento em agradecimento, numa prece final do nosso estudo e agradecidos pela saúde, pela vida e pela força que Deus nos dá, mesmo quando nós achamos que não temos. Querido e amado Mestre Jesus, muito obrigada pelo estudo. Nos ampare, Senhor, fortaleça. Retire de nós os sentimentos tristes, os sentimentos de desistência. Retire de cada um, Senhor, a dor desnecessária. E ajude que cada um compreenda a dor necessária. Que ela seja o amparo em outros momentos, que ela seja a memória em outros momentos e que ela seja o aprendizado para toda a sua vida. Que a dor, ela possa futuramente nos amparar e nos guiar pelo caminho do bem, para que nós possamos discernir o bem do mal e que possamos sim contar com toda a espiritualidade amiga nesses nossos anjos da guarda que nunca nos abandonam e que sempre nos estimulam no bem, nos fortalecem e nos guiam para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Que seja sempre em nome de Maria de Nazaré, em nome de Jesus, nosso grande amigo, em nome de Deus, acima de tudo, que terminamos essa prece e o estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Muito obrigada e permaneçam firmes.